eu não fazia ideia do que era isso e não fazia ideia do que era puerpério até a Alice nascer. E eu fui descobrir depois, quando eu já estava passando por aquilo, tipo, na pele mesmo. E aí, pessoal, tudo certo? Então, hoje eu vim falar sobre um assunto que eu acho muito importante de ser falado. E hoje em dia eu já acho até que ele é mais comentado, porém, quando eu estava grávida foi algo que eu não achei, que as pessoas não falavam, que... não sei, simplesmente eu não ouvi falar disso durante a minha gravidez. E eu acho super importante. E eu vou contar ao longo do vídeo o porquê que eu acho importante e o que isso afetou no meu puerpério. Então, pra quem não sabe, o puerpério é os 40 dias após o nascimento do bebê. Ou seja, é uma rotina nova, uma pessoa nova, diferente na casa, que você tem que se adaptar, é privação de sono, é hormônios a mil no teu corpo. Muitas vezes isso reage diferente no corpo de cada mulher. Então tem mulheres que passaram por esses 40 dias super de boa, tranquilo, nada diferente. E tem mulheres que, tipo, às vezes até entraram em depressão pós-parto. Então eu vou explicar um pouquinho de como foi o meu puerpério. Então, pra quem não sabe, né, tá aí, chegou agora. Meu nome é Carla e eu tenho 22 anos. E eu sou mãe da Alice, que daqui 1 ou 2 semanas vai fazer 1 ano. E eu vou contar pra vocês o que eu passei um pouquinho por uma das fases que eu digo que é uma das fases mais difíceis da minha vida. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu comecei automaticamente a procurar muita coisa na internet, muita informação na internet, sobre tudo que vocês podem imaginar do conteúdo maternidade. Porém, eu nunca ouvi falar sobre puerpério. Eu não sei porquê, mas eu senti que agora as pessoas estão criando o hábito de falar sobre isso, mas naquela época eu não fazia ideia do que era isso e não fazia ideia do que era puerpério até a Alice nascer. E eu fui descobrir depois, quando eu já estava passando por aquilo, tipo, na pele mesmo. Quando a Alice nasceu, eu me deparei com um sentimento totalmente estranho. Porque todo mundo me falava, meu Deus, quando a Alice nascer você vai sentir o maior amor da sua vida, é uma coisa incontrolável, um amor que você nunca sentiu antes. E, gente, comigo não foi assim. Eu não sei se pra vocês foi assim, mas comigo eu costumo dizer que esse amor ele vem sendo construído ao longo do tempo. Só que ele não foi um amor que chegou assim, ó, pá, e impactou, entendeu? Tem muitas mães que isso acontece. Que assim, a criança nasce e tu já sente um amor estrondoso. Assim como eu já vejo muitos relatos de muitas mães que não sentiam esse amor ou que achavam que o filho era um ser estranho, enfim. Isso, cada mulher reage de uma forma diferente. E eu sempre ouvi as pessoas falar desse amor que você tem que sentir, desse amor. Só que eu nunca tinha ouvido falar do quanto eu ia me sentir ou poderia me sentir triste, o quanto eu poderia me sentir desamparada, o quanto eu poderia me sentir exausta, que eu não iria dar conta, o quanto eu iria ter vontade de chorar. Gente, eu chorava todos os dias. Então, durante a minha gravidez inteira, eu li muita coisa sobre gravidez, eu me preocupei muito com o parto em si, e eu também acho que foi talvez um pouco de falha minha, porque eu não me preocupei com o pós-parto. Gente, tô falando tudo errado. Eu me preocupei com muitas coisas durante a gravidez, com o parto em si, mas eu não pensei no pós. Eu não pensei na rotina, no que viria depois. Então, quando a Alice nasceu e eu me deparei com esse sentimento, eu sentia muita tristeza. Eu não digo que é tristeza, porque eu não tava triste. Eu gostava de passar os meus momentos com a Alice, eu gostava de brincar com ela, mesmo que ela fosse um recém-nascido e não interagisse comigo. Mas eu gostava de estar ali com ela, mas chegavam momentos em que eu só sentia vontade de chorar. E existiam momentos cravados. Todo dia, às 6 horas da tarde, me dava uma vontade imensa de chorar. Eu não sei se era porque começava a chegar o período da noite, que geralmente era o mais difícil, você queria dormir, não podia,
mas pra mim era o mais difícil. Então, chegava às 6 horas da tarde, era terrível pra mim. Batia uma angústia, uma vontade de chorar, 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 chorar. E às vezes eu me sentia mal, porque tinha gente aqui em casa, tinha os meus pais, tinha o meu sogro, minha sogra visitando a Alice, querendo brincar com a Alice. E sabe, eu lembro certinho de uma cena onde eu estava sentada na mesa, tomando café com toda a nossa família. E começou a me dar aquela angústia, aquela vontade de chorar, só que tava todo mundo ali e eu não queria que eles se sentissem mal, que eles sentissem que eles estavam atrapalhando, mas era simplesmente algo que eu não conseguia segurar, gente. Então eu tentava desviar o olhar para outro lado, eu tentava virar o rosto, ficar de costas para eles não verem que eu tava com cara de choro, que eu tava querendo chorar. E era inevitável. As lágrimas começavam a escorrer do meu rosto sem que eu tivesse um controle, eu não conseguia segurar aquele choro. Então eu lembro certinho que eu tive que pedir licença e eu fui pro quarto, eu me tranquei no quarto e eu chorei, 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 chorei. E todo dia era assim nesse horário. Eu chorava, 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 daquele choro de soluçar mesmo, daquele choro que parecia que nunca ia acabar, aquela dor, aquela angústia que tu tava sentindo. E eu nem sabia ao certo por que eu tava sentindo aquilo, sabe? E como eu nunca tinha ouvido falar disso, ou falar dessa angústia, dessa tristeza, desse choro, eu comecei a achar que eu tava em depressão pós-parto. Eu falei, meu Deus, só pode ser isso. Eu só posso estar em depressão. Mas graças a Deus eu tive uma rede de apoio muito forte. Os meus pais, o meu sogro, minha sogra, todo mundo me ajudou e me apoiou muito. Então, sabe, era incrível o cuidado que eles tinham comigo e principalmente também o meu marido, o Thiago, me ajudou muito, 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 porque todos os dias ele sabia que me dava essa angústia, essa vontade de chorar e ele ia lá e ele ficava comigo, ele me abraçava, ele falava que ia estar tudo bem, que a gente ia dar conta, que não precisava me desesperar e ele deixava eu chorar no ombro dele, sabe? Então foi tipo maravilhoso o apoio que eu recebi dele. Então, te amo, meu amor. E daí eu fiquei, meu Deus, gente, eu tô em depressão? Eu tava assim, angustiada. Até que eu lembro que a minha sogra comentou com o Thiago, que comentou comigo, que é algo tipo assim, eu também fiquei assim quando os meus filhos nasceram. E a gente tem uma filhada que nasceu um mês antes da Alice. E eu fui falar com a mãe dela e ela falou que isso era super normal e tudo mais. E daí quando ela começou a me falar disso, que era super normal, a minha sogra falou que também sentiu isso, eu falei, poxa, deve ser normal, vou pesquisar. E foi aí que eu comecei a pesquisar e foi aí que eu fui conhecer o puerpério, o baby blues e fui ler a respeito disso. Então, eu fui conhecer realmente só quando eu estava passando por isso. E por isso eu acho super importante vir falar disso. Porque talvez se eu tivesse conhecido antes, se eu tivesse lido sobre isso antes, eu não teria, acho que, sofrido tanto, eu não teria achado que eu estava em depressão. É claro que um puerpério muitas vezes evolui para uma depressão pós-parto e é importantíssimo você tratar, você buscar ajuda de um profissional. Eu soube identificar que não era uma depressão pós-parto e o que eu fiz? Muitos relatos que eu lia de que a pessoa estava em depressão pós-parto era de que ela não sentia vontade de ficar com o filho, ela não queria ficar com o filho, ela rejeitava o filho, ela não tinha vontade de ver, não queria brincar. Muitos relatos que eu li, eu via isso, em questão de rejeição ao filho. E eu não sentia isso, eu me sentia super bem, super normal, eu cuidava, eu trocava a Alice, eu dava banho, eu gostava de ficar com ela no meu colo, sabe? Já era um amor que estava começando a ser construído. Então, por isso que eu pensei, eu não acredito que seja uma depressão pós-parto, porque é só naquela hora que eu sinto uma vontade de chorar e bate um desespero. Mas eu gosto de estar com a minha filha. Eu fui conversando com pessoas que tiveram filhos próximos de mim e que foram me contando seus relatos, suas experiências e falaram, isso geralmente dura uns 15, 20 dias, depois passa. E eu fui esperando e realmente, quando a Alice tava dando uns 15, 20 dias que ela tinha nascido, as coisas foram se acalmando, a minha vontade de chorar já não era tão grande, aquela angústia foi passando. E hoje eu vim aqui falar sobre isso pra vocês porque é uma coisa que eu queria ter ouvido na minha gestação, que eu queria ter lido sobre, que eu queria ter tido acesso a essa informação, de
poxa, isso é normal, você pode sentir tristeza, você pode não sentir um amor arrebatador quando o seu filho nascer, você pode querer chorar todo dia, mas é normal e tá tudo bem, entendeu? O importante é você não se privar disso, é você não querer esconder o que você tá sentindo, sabe? Tipo, se você quiser chorar, chora, se você quiser colocar pra fora, coloca pra fora, sabe? Porque é o melhor que você tem pra fazer a respeito, sabe? Então, não fica tentando se controlar. Chora mesmo e passa por essa fase logo, porque faz parte, sabe? O meu intuito com o YouTube e com o Instagram é basicamente quando eu decidi, poxa, eu vou gravar vídeo pro YouTube, era que eu pudesse ser rede de apoio pra alguém. Porque tem tanta gente, eu penso, cara, eu tive tanta ajuda do meu marido, da minha sogra, do meu sogro, dos meus pais, da minha irmã, da minha cunhada, dos meus amigos, enfim, das pessoas que estão ao meu redor, sabe? Eu tive tanto apoio dessa galera, sabe? Que eu fico pensando, cara, as pessoas que estão sozinhas, como é que elas se viram, sabe? Então eu criei e eu estou fazendo vídeos pro YouTube com o intuito de eu poder ser rede de apoio pra alguém. Então, se você tá passando por um momento difícil, não importa se é maternidade, se é puerpério, se não é, seja, cara, você pode nem ser mãe, você pode estar sendo, sei lá, solteira e não ter namorado, não ter marido, não tem nada, você só tá passando por um momento difícil na sua vida, que não é relacionado a nada do que eu falei nesse vídeo, mas se você tá passando por um momento difícil e não tem com quem conversar, não tem com quem se abrir, eu espero poder, sinceramente, ser a sua rede de apoio também. Então me manda uma DM no Insta, me chama no privado pra falar comigo e eu espero poder te ajudar de alguma maneira, nem que seja oferecendo palavras boas pra você. Então é isso basicamente. Eu amo compartilhar as minhas histórias com vocês e eu espero que a minha experiência possa ajudar alguém, possa acolher o coração de alguma mãe que está passando por isso, de alguma pessoa que está passando por uma fase difícil, mas que você assistindo esse vídeo você possa pensar que isso vai passar, esse momento ruim vai passar. E como eu já falei antes, eu espero poder ser sua rede de apoio se você precisar. E é isso, se você gostou desse vídeo, curte pra mim, compartilha com uma amiga, marca uma amiga que você acha que precisa, que tá passando por uma fase ruim, que tá passando por um puerpério, assim, ó, danado, daqueles tremendo, sabe? Então compartilha com os amigos e já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber notificação de quando eu postar vídeo novo. Eu quero ver se em breve eu começo a postar mais vídeos e não só toda quarta-feira. Então já ativa o sininho pra você saber quando eu postar vídeo novo. E comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida a respeito desse vídeo, a respeito de algo que eu não falei, ou de algo que você gostaria de saber. Deixa seu comentário aí, que me ajuda muito. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.